Boa noite a todos! Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Hoje a gente está aqui com um convidado ilustre. Eu faço questão de falar que é ilustre porque tudo que eu faço teve um começo e começou com um pontapé. Né? Na verdade ele me atropelou com a cadeira, né? Não foi um pontapé, foi um atropelamento mesmo. Empurrãozinho. Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou autora do blog Desculpe Não Ouvir, e há 11 anos ele fala sobre deficiência auditiva, no foco dos estudos oralizados, e sou usuária de implante coclear bilateral. E tudo começou porque um grande jornalista chamado Jair Marques tinha um blog na Folha de São Paulo, que foi o primeiro blog que eu conheci que falava de pessoas com deficiência. E hoje eu consegui trazer o Jairo. Olha, esse convite foi desde o comecinho das minhas lives. Eu queria trazer ele. E finalmente ele conseguiu ter tempo para vir para a nossa live. E hoje ele está aqui para falar sobre muitos assuntos relacionados à pessoa com deficiência em momentos de pandemia. Mas primeiro eu vou pedir que ele se apresente. Jairo, você pode se apresentar para a gente, por favor? Boa noite, obrigado pelo convite. A demora da aceita, porque acho que no começo da pandemia as coisas estavam muito tumultuadas. Eu trabalho na Folha de São Paulo, tenho uma obrigação ali diária de jornalismo, né? Eu trabalho na edição e o começo estava muito tumultuado. A gente trabalhava 12 horas por dia facilmente para dar conta do noticiário. E embora falar de questões de inclusão, de acessibilidade seja um dos meus métiers, seja uma das coisas que eu gosto muito, isso não é, infelizmente, meu único ofício, né? E aí eu tive que dar prioridade para essa questão, para as questões da pandemia, para as questões que estavam muito urgentes nesse momento. Bom, mas para quem não me conhece, eu sou jornalista, eu trabalho na Folha de São Paulo já há muito tempo. Tenho um blog, tenho uma coluna quinzenal na Folha que eu procuro tratar de questões de inclusão, de cidadania, enfim, toco a vida. Sou autor de um livro também que aborda questões de inclusão. Enfim, estou no mundo na batalha aí, como a LAC, enfim, e um batalhão de pessoas. Então, Jairo, me permita perguntar, como é que está sendo para você, exceto por trabalho, esse momento de isolamento? Porque imagino que não seja tão fácil sair de casa com uma cadeira de rodas, porque a gente chega em casa com um sapato, a gente tira. Mas como que é, por exemplo, rodar com uma cadeira e voltar para casa? É uma excelente pergunta. Lá, que eu estou há 4 meses rodando quase nada, ou rodando dentro de casa. Quem faz compra, quem faz o trabalho pesado é a minha mulher, a Thaís. A gente também tem vivido muito dos deliveries da vida. Eu acho que toda pessoa com deficiência que tenha alguma responsabilidade, né, sobretudo as deficiências físicas, né, o comprometimento do sistema respiratório é quase 90% dos casos é presente. Então é um risco que se corre muito grande, né? Mas se as pessoas se expuserem com a cadeira de rodas, há maneira assim de limpar os pneus, higienizar os pneus da cadeira. É preciso lembrar que as pessoas que tocam cadeira de rodas precisam ter cuidado com as mãos em dobro, né? Porque a cadeira está exposta, você toca na cadeira. Mas é uma situação, já foi mais tensa. Eu acho que a gente, infelizmente, vai se acostumando, né? O que não é bom. Mas, por outro lado, a gente vai incorporando também, né? Medidas de higiene que antes não eram tão rigorosas, a gente vai colocando rigor. Mas, em resumo, é uma situação tensa, é uma situação, mas higienizar a cadeira é possível. Mas o que eu recomendo é que quem puder, que se exponha o menos possível. Fazer o trabalho de casa, ou contar com o serviço de entrega para quem pode, né?
contar aí com a colaboração de familiares, de amigos e não se expor ao lá fora por enquanto e por um bom tempo, pelo que tudo indica. Eu imagino porque as deficiências variam e as necessidades também variam. A gente não pode falar da pessoa com deficiência como se fosse o mesmo grupo, todo mundo. Mas cada grupo passa por um perrengue diferente. Para nós, por exemplo, a questão principal é a máscara, né? Imagina o pesadelo que está sendo para quem não ouve bem, ter que conversar com pessoas que usam máscara. No meu caso, eu peço para as pessoas falarem mais alto e repetirem, mas e quem não consegue ouvir, e depende da leitura labial. Aí falando daquela máscara com visor, mas ela não é muito preparada ainda, porque ela embaça, não é todo mundo que conhece, para nós também não está nada fácil nesse momento. Lá, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo. Eu acho que a gente tem uma sintonia muito fina, nós dois, e talvez a gente vai desagradar algumas pessoas que nos estão vendo, mas embora a iniciativa da máscara que você falou, ela seja muito... a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que reconhecer que é uma iniciativa legal, mas eu já vi algumas pessoas usando isso de uma forma oportunista. Me incomoda um pouco essa máscara não ter vindo de um estudo, por exemplo. Entende? De novo, reforço, não estou tirando o mérito das pessoas que estão usando ou que estão fazendo esse tipo de máscara. O que eu estou dizendo é que me incomoda um pouco essa máscara não ter passado por um estudo clínico e um estudo de testagem, um estudo de eficácia, porque aí todo mundo acha depois que só colocar um papelzinho branco, fazer papel transparente, isso vai estar ajudando uma pessoa surda, oralizada. E a gente sabe que as nuances, elas não permitem algumas coisas, entende? E o que acaba... Eu acho que assim, se a gente partisse da coisa... não estou dizendo industrial, mas se a gente partisse, por exemplo, de um estudo que mostrasse uma máscara específica, ou não precisa ser uma máscara específica, uma máscara que todo mundo possa usar, enfim. Não partir de algo, de uma benevolência. Eu tenho a impressão de que as pessoas adeririam isso com mais naturalidade. Entende? Do que assim, não, é a máscara para os surdos poderem fazer... Não, assim, não vamos criar guetos, entende? É uma máscara que é mais eficaz para todo mundo. Eu não sei se eu estou sendo claro lá, aqui no meu ponto de vista, entende? Então, assim, só para reforçar, porque as pessoas depois podem usar isso contra a gente. Eu não sou contra as iniciativas. Acho interessantes as iniciativas. Só que, ao meu ver, quando essas iniciativas são tomadas por um conjunto, ou seja, de estudiosos, de pesquisadores, de médicos, seja lá o que for, e apresentam isso, que não uma solução ligeiramente Moon Baby, a chance de que essas coisas perpetuem, que elas funcionem de uma maneira mais plural é maior. Enfim, é o meu ponto de vista. Eu concordo com ele. Inclusive, amanhã eu vou ter uma outra live com um médico sanitarista para a gente falar um pouco sobre essas máscaras, porque eu tenho as minhas reservas em relação à máscara e como ela está sendo feita. Eu concordo com a acessibilidade necessária, eu sei porque eu já precisei dessa acessibilidade de visualização, mas eu também não sei se vale a pena colocar a vida das pessoas mais em risco num momento como esse e usando uma máscara que não vai fazer filtragem nenhuma. Mas eu também não sei o quanto as máscaras realmente filtram. Então eu trouxe um médico para conversar, vou trazer um médico para conversar, porque eu também não quero ficar à base de achismo. Eu estou sendo muito cobrada. De me posicionar em relação a essas máscaras e eu ainda não consegui formar uma opinião sobre elas, sendo sincera. Né? Eu quero apoiar, mas eu também não quero que as pessoas morram, entende? Eu fico nesse muro. Claro. E eu acho que é importante a gente... ótimo, se for algo de fato eficaz, que ela funcione, um tecido específico que não vai embaçar, ótimo, tudo bem. Mas que a gente passe a tratar isso não como uma máscara de guetos, entende? Isso é uma máscara como outra qualquer, enfim, e vai estar disponível, as pessoas vão poder fazer e tudo mais.
não uma máscara de um gueto. Enfim, isso me incomoda. Tem um comentário aqui, tem uma pessoa comentando que a máscara, se ela for garantido que ela é segura, ela não ajuda só a pessoa com deficiência auditiva, ela ajuda a criança também, todo mundo que precisa ver o rosto da pessoa, também você vê a expressão facial, é importante também, porque a expressão facial ela é importante na interação humana, mas a gente realmente não sabe qual é a eficácia. Mas até arrepiei com esse comentário. É isso que a gente está falando, entende? É isso que a gente está falando. Por que a gente começa errado as coisas, né? Por que precisa criar é a máscara para que o surdo consiga... Não. É uma máscara que vai possibilitar que as pessoas vejam a articulação da boca. Por exemplo, bebês, isso foi muito bem lembrado, bebês eles precisam, né, de ver a articulação dos pais, até para que eles consigam imitar aquilo e conseguir articular também. Acho que eu fiz algo errado aqui, né? Não podia ter colocado a mão em frente à boca pelas legendas, peço desculpas, mas é isso, entende? A gente precisa partir das coisas que são mais plurais e menos de gueto. Eu concordo. A gente vê que tem alguns estudos fora do Brasil de máscaras que elas são de silicone, se eu entendi bem, e elas são totalmente transparentes, mas elas têm a capacidade de filtragem, mas ainda são protótipos, elas ainda não estão prontas. E a gente lembra também que uma máscara transparente tem a questão da segurança também, né? Porque você está vendo a expressão do rosto. Eu lembro que até pouco tempo atrás era proibido você entrar em qualquer lugar com o rosto coberto para a pessoa, se acontece alguma coisa, tem a câmera de segurança. Agora a gente se sente inseguro também. Ninguém está todo mundo com o rosto coberto. É um momento muito confuso da vida. Muito. Mas é um debate bem importante. Mas então, sobre outros assuntos que você gostaria de abordar para a gente não ficar só na máscara e na higienização da cadeira de rodas. Desculpa, tem umas palavras que eu tenho dificuldade. Eu acho até que a legenda não pega. Mas um outro assunto que vale a pena a gente abordar. E a legenda nas lives está sendo uma briga, assim, porque a gente pede para ter legenda nas lives, mas ainda não é uma tecnologia totalmente disponível. Por exemplo, o Instagram não tem tecnologia para isso. O produtor ele tem que improvisar uma legenda, e não é uma coisa simples, né? Então, assim, todo mundo fala, a sua legenda é maravilhosa, mas ela é super complicada de ser feita. O meu computador não roda os programas que eu preciso. Eu tenho que usar o computador do Eduardo para poder fazer. E as pessoas falam, mas você tem que fazer um tutorial para ensinar, mas é tão complicado os programas, que teria que ser uma aula, não é um simples tutorial. Então, assim, eu me sinto mal, porque parece que eu estou guardando a informação para mim numa ninja, porque eu não sei explicar como já é o programa, entende? Lac, de novo é um assunto importante e delicado, né? Mas a gente gosta de tratar dos temas delicados. Eu comecei um blog há mais de 10 anos, né? E fui torpedeado de diversos segmentos porque o blog não era totalmente acessível, enfim, as imagens não eram acessíveis para pessoas cegas ou com baixa visão, enfim, não tinha leitor automático, enfim, uma série de questões. O que eu acho que as pessoas e as pessoas reclamam até hoje e com razão, tal. Eu acho que as pessoas precisam dissociar um pouco o que são empresas do que são indivíduos, né? Eu, você e uma gama grande de pessoas, a gente está na batalha por passar mensagens. E a gente, infelizmente, a gente não tem um grande patrocínio por trás da gente que nos permita tomar medidas para acessibilizar da maneira com que as coisas devam ser. Infelizmente, a gente não tem aqui, entre nós dois, um intérprete de Libras, por exemplo. Isso tem um custo, né? É importantíssimo, porém, a gente precisa dissociar. A gente está prestando um serviço aqui aberto, mas ele parte muito da nossa disposição, né, Lac?
volto a dizer, nós não somos empresas, nós não somos instituições. Então, o que a gente procura é transmitir uma mensagem. Eu sempre dizia o seguinte, no começo, e digo até hoje, na verdade. Se uma empresa, por exemplo, de Libras se incomodar, uma pessoa, um surdo não oralizado se incomodar com essa nossa live, ele tem todo o direito de ele tentar reproduzir isso de uma outra maneira para o seu grupo. Então, vamos dar as mãos, então, aí, entendeu? Acho que, assim, nós não temos condições de dar cabo para todas as demandas, infelizmente, porque isso é uma questão financeira. E nós não temos autonomia financeira. Eu gostaria muito de ter, né? Quando a gente está falando de empresas, quando a gente está falando de lives dos grandes artistas, bom, aí me parece uma obrigação legal. Eles estão sendo muito bem remunerados por isso, é uma questão comercial forte por trás disso. Enfim, né? Agora, eu não quero minimizar as coisas lá, de maneira nenhuma. E eu também não quero tirar o direito das pessoas, muito pelo contrário, sou um defensor dos direitos das pessoas. Mas se a gente defende que a gente precisa ver as diferenças entre os diferentes, então vamos tentar analisar as coisas com mais cautela, entende? Não dá para as pessoas virem para cima da gente, cobrando condições, sendo que nosso objetivo é transmitir uma mensagem. A gente gostaria que essa mensagem fosse o mais acessível possível. Você também falando da questão das legendas, que você tem as dificuldades básicas para fazê-las, mas você tenta fazer, assim como eu tento fazer o que me é possível. Mas, afora do possível, a gente ainda não está podendo. E a gente conta com a colaboração das pessoas. Então, se uma pessoa puder colocar legenda num vídeo, isso já aconteceu comigo no passado, hein? Ótimo, eu disponibilizo o vídeo, então você pode fazer a legenda, você pode colocar as legendas, ótimo. Você quer fazer a tradução para Libras, ótimo, excelente, está livre para você. Mas me ajuda que eu te ajudo. Eu particularmente fiz um vídeo recentemente falando que a responsabilidade da legenda das plataformas. A gente tem que cobrar que o Instagram, que o Facebook, eles disponibilizem essas ferramentas. Acho que das empresas eu também concordo. Lives de artistas, eu concordo. Tem que ter acessibilidade, porque uma vez que eles estão recebendo para fazer isso, eu concordo. Mas do produtor de conteúdo pequeno, que não tem patrocinador, que ele está fazendo por amor ao conteúdo, que é o meu caso, por exemplo. Eu estou aqui fazendo live porque eu acredito que eu posso transformar a vida das pessoas. Mas eu tô fazendo o que eu posso. Eu tô colocando assim, uma legenda que ela é improvisada, ela acerta boa parte, mas ainda não é uma legenda perfeita, não é uma pessoa digitando. Isso daí é uma legenda automática, né? Exato, e se alguma grande empresa passar a nos patrocinar lá, Lobato, iremos fazer toda a comunicação de acessibilidade possível. Mas, enfim, enquanto a gente não tiver condições, a gente vai contar com a contribuição das pessoas e com o entendimento das pessoas. É isso. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você acha que, de alguma forma, o governo está oferecendo atenção especial à pessoa com deficiência nessa pandemia? Se eles estão dando algum tipo de apoio? Porque eu fico pensando assim, para nós que fazemos fonoterapia, o governo, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele liberou o teleatendimento para as crianças e adultos não ficarem sem atendimento em casa. Antigamente não era permitido fazer atendimento à distância, mas por causa da pandemia isso foi liberado. E a partir daí isso facilitou para muita gente que não está podendo sair de casa. Mas como é que fica a questão de quem faz fisioterapia, por exemplo? Lac, talvez esse seja o ponto mais importante da nossa conversa. O Brasil está, enfim, enfurnado nessa crise há 4 meses. As pessoas com deficiência compõem o chamado grupo de risco e não há nenhum plano específico para esse grupo. Nenhum plano específico economicamente, nenhum plano específico da saúde, nenhum plano específico
da manutenção das famílias. Assim, isso é extremamente violento para uma pessoa com deficiência, que me parecia no começo ser até uma prioridade, né, do governo. Não estamos aqui para levantar nenhuma bandeira política, mas me parece que esses são os fatos. Na semana passada, em um projeto de lei que foi aprovado, há uma linha sobre a pessoa com deficiência, exatamente uma linha, né, que dá estabilidade para o trabalhador com deficiência até o final da pandemia. Mas e o trabalhador que tem deficiência e que está afastado do seu trabalho, que está com corte de salário, ou as pessoas que não estão no mercado de trabalho, ou as pessoas com as crianças que dependem de terapias, por exemplo, que as terapias estão suspensas porque as instituições estão capengas, né? As instituições não estão conseguindo arrecadar. Então, há uma gama de demandas sociais, de saúde, econômicas que foram e estão sendo relegadas. Assim, é assustador. Mesmo eu digo, uma bandeira que eu estou sempre levantando nas conversas que eu tenho tido na internet. As pessoas com deficiência comprovadamente possuem gastos maiores do que as pessoas sem deficiência, para minimizar o impacto de suas deficiências. E assim mesmo, as pessoas com deficiência estão expostas às mesmas restrições que o trabalhador sem deficiência. Não digo que a gente precisa ser poupado, né? É um momento de crise e todo mundo está dando o seu quinhão. Mas eu digo que a gente não tem nenhum olhar específico, né? E talvez essa seja uma das maiores questões da pessoa com deficiência durante a pandemia, a gente não ter um plano específico de apoio, de enfrentamento a isso. Eu desconheço se é um protocolo específico para pessoa com deficiência em tratamento de Covid-19, desconheço. E é isso, né? Você me perguntou, a gente começou falando do básico, né? Cadeira de roda, máscara, bengala, seja o que for. Ok, mas a gente vai ter que fazer isso por conta própria, né? Não é possível que haja um grupo de pesquisadores brasileiros que têm diretrizes para essas questões. Me parece bem dramático isso, né? Eu estou me alongando na resposta, mas recentemente o Instituto Rodrigo Mendes divulgou uma série de medidas, fizeram um apanhado de estudos, acho que, se não me engano, em 23 países, com recomendações para a questão da educação, né, que já é um passo importante, né, mas não é o único, e eu imagino que a iniciativa é importantíssima, mas ela precisava ter um amparo um pouco maior e não ficar na questão institucional do terceiro setor, né? Uma coisa que eu fiquei sabendo também é que a senadora Mara Gabrilli pediu para a gente começar a contabilizar, para os dados oficiais contabilizarem quantas pessoas com deficiência pegaram e faleceram com o coronavírus, porque a gente não tem nem esses dados. E a gente percebe pelo quem tem contato com pessoas com deficiência que somos grupo de risco, quer dizer, muitas são grupos de risco, e que houve muitas perdas de pessoas com deficiências que faleceram porque a própria condição física da pessoa favorece que ela tenha mais dificuldade, né? Porque quando a pessoa tem um problema respiratório, quando ela usa um respirador, né? E tem um outro detalhe, muitas vezes a pessoa depende de um cuidador, né? E o cuidador, ele pega o transporte público superlotado, porque por mais que tenha havido em alguns momentos o distanciamento social, fecharem as coisas, nem todo mundo teve a oportunidade de ficar em casa, e nem todo mundo quis ficar em casa, né? Porque a gente não teve muito desincentivo também para ficar em casa, muita gente desacreditando na gravidade da situação.
A questão dos cuidadores é particularmente dramática, né? Na Folha a gente fez algumas reportagens sobre isso. E, de novo, a gente volta à questão de um protocolo, né? A gente tem as recomendações básicas dos infectologistas, mas será que não era preciso ter um olhar específico nessa questão? Né? A Mara Gabrilli, que enfim, é uma senadora, ela tem condições diferentes de pessoas com deficiência comuns no Brasil, que a maioria das pessoas com deficiência no Brasil são ou miseráveis ou muito pobres. Né? A Mara não se enquadra nisso, e assim mesmo ela contraiu a Covid de uma cuidadora. Imagina só você, do nível da coisa que a gente está falando, né? Da questão estatística, de fato, um arcabouço, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia, né, desse número. Vi alguns relatos na internet de pessoas que ficaram em situações bastante complicadas, citando, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, às vezes também podem ter complicações de saúde que vão agravar a Covid. E é isso, né? E a própria... Às vezes a condição física te impede de ter o seu sistema respiratório é um pouco mais lento. Eu estou sendo bastante rudimentar aí dizendo, mas você se movimenta menos, né? Então, é óbvio que você vai estar mais suscetível, né? E tem outra questão, se você me permite falar, que foi uma coisa que a gente se preocupou um pouco no começo, mas nunca nem foi divulgado no Brasil. Eu soube de um caso nos Estados Unidos, dessas situações em que o hospital está com excesso de pessoas e algumas pessoas são escolhidas para ir para o respirador e outras não vão. Eu acho que foi semana passada, na semana anterior, que eu vi um caso de um senhor nos Estados Unidos que ele tinha ficado tetraplégico recentemente e que os médicos decidiram colocar ele no respirador pelo fato dele ser tetraplégico. Ele não teve oportunidade de ir para o respirador. Eu nem sei se no Brasil chegamos nesse ponto de ter que escolher quem que vai, quem que não vai. Eu não sei como que dá isso. Mas muita gente teve preocupação com isso. E será que esse capacitismo chega na área médica? Qual a sua opinião sobre isso? Desculpe me perguntar. É uma pergunta difícil, Laki. Acho que sim. Eu acho que ela chega na hora determinante, sim. E o Brasil, Manaus, por exemplo, Rio de Janeiro, em alguns momentos, são locais que tiveram lotações em UTIs e que os médicos tiveram que tomar decisões de quem ia ter assistência ou não. A gente está especulando, claro, mas me parece que a deficiência pode ser, sim, um dos fatores que vai colocar a pessoa fora do jogo, né? Imagina só, se a gente está falando que a pessoa com deficiência, a gente fala que a pessoa com deficiência tem dificuldade de ser entendida no trabalho, na vida social, se a pessoa com deficiência tem dificuldade de ser entendida na vida sexual, na vida amorosa, ora, por que seria diferente numa hora, né, tão na hora H, ali, na hora da vida ou morte, né? É bem dramático pensar nisso, mas tendo a achar que sim, que o capacitismo fala alto nesse momento. Eu tenho tentado chamar um pouco de atenção sobre capacitismo, porque eu percebo que muitas vezes o capacitismo vem até de dentro, sabe? Até a pessoa com deficiência e fala assim, é melhor ser surdo que ser cego, né? Existem até algumas frases assim, até a gente comete esses capacitismos. E aí eu comecei a me policiar, porque eu percebi que eu também comecei a isso, eu comecei a me policiar.
Então eu sei que não é uma coisa que a gente vai mudar na nossa geração, mas a gente está iniciando esse debate. Então se a gente mostra que qual o problema é ser chamado de exemplo de superação e ser tratado como um herói, e qual o problema é ser chamado de coitadinho e ser tratado como um coitadinho, em momento nenhum, assim, se a gente está olhando pra gente como um ser humano que contribui, entende? Então, eu penso, se o Cassiano... Posso falar? Imagina, pode concluir. Eu penso se o capacitismo, ele começa com coisas tão pequenas, ele não chegaria nesses pontos de decidir sobre a vida e a morte de alguém baseado na condição dela, né? Mas eu acho que já é uma discussão de mais ampla também, né? Lá que você falou, né, a gente está falando agora bastante de capacitismo, né? É um tema que algumas pessoas, na verdade, parte maior das pessoas não tem conhecimento nem da palavra, né? Eu participei de um debate no final de semana exatamente sobre isso, né? Mas enfim, para o público que não entende, o capacitismo ele se aproxima muito do que vem a ser o preconceito contra a pessoa com deficiência, né? E ao mesmo tempo ele é o preconceito e é a discriminação, né? Da pessoa com deficiência. E me chama muita atenção como as pessoas mais jovens, né, com deficiência têm levantado esse tema, né? É bem interessante esse movimento. E recentemente mulheres com deficiência fizeram um vídeo, não sei se você chegou a ver, é super interessante, elas divulgaram no Instagram, elas fazendo um protesto contra uma música, um funk, que elas consideraram capacitista ali. Então é bem interessante esse movimento que tem surgido entre as pessoas mais jovens com deficiência. Porém, me parece que a gente vai ter que educar as pessoas primeiro a entender o que é esse tal capacitismo, né? Com certeza. Uma coisa que estão perguntando aqui para a gente é sobre o retorno da escola, o retorno escolar das crianças, falando no ponto de vista das crianças com deficiência. Pensei que essas crianças já não eram muito bem incluídas antes. Como que seria esse retorno agora? Esse documento, se eu não me engano, deve estar disponível no Instituto, na página do Instituto Rodrigo Mendes, na internet. Ele coloca esse ponto com muita ênfase. Bom, a criança com deficiência ela não pode ser excluída deste retorno pelo fato nu e cru da deficiência. Estão se projetando aí que as escolas voltem com 30% da capacidade, 40% da capacidade. Essa escolha vai depender muito enfim, do nível de cada aluno, da necessidade educacional de cada aluno, enfim. O que é claro nesse documento é que a deficiência não pode ser o determinante para que esse aluno seja excluído desse processo de volta. Mas há casos lá que a gente também, de novo, não pode aqui ficar adorando pílulas. Se a criança ou o adulto com deficiência for extremamente vulnerável, há uma chance de que ele, de fato, vá voltar com um pouco mais tardiamente, né? O que não se pode é prever pelo outro. Precisa ter um diálogo entre a família e a escola. Se a família está muito confortável, olha, não, ele não tem nenhum tipo de comprometimento assim, ou ele tem plena habilidade cardíaca, ou, enfim, ótimo essa criança, então não pode ser excluída pela sua deficiência, mas há casos em que isso vai ter que ser levado em consideração, né? A gente acabou de colocar aqui nos comentários um link do Instituto Rodrigo Mendes direto para os protocolos da educação inclusiva, se alguém tiver interesse. Né? Um outro comentário, que essa pergunta de educação veio de uma mãe que foi a primeira pessoa que me relatou as dificuldades da criança com deficiência para as aulas online,
porque a criança com deficiência auditiva sofreu muito com as aulas online, porque inicialmente não tinha legenda. Também foi uma coisa assim emergencial, né? Vamos colocar todo um monte de crianças, 30, 40 crianças online para fazer videoconferência, aula por videoconferência. Você imagina, excluindo crianças com deficiência, a confusão que deve ter sido para o professor, para os pais, para a criança, como foi difícil. Eu mesma me lembro que quando eu comecei a fazer videoconferência no trabalho, foi assustador, porque eu... Nossa, como é que eu me conecto aqui? Como que eu passo para ouvir? E aí você vai e começa os comportamentos. Você fecha o seu microfone aí para quando a pessoa estiver falando não pegar o barulho da sua casa. Então teve todo o comportamento e tal. E as plataformas, obviamente, elas também procuraram quais as melhores plataformas, mas a criança com deficiência auditiva, muitas vezes, ela não consegue acompanhar. Então, a gente conseguiu colocar algumas matérias em jornal, chamando a atenção para isso, para que as escolas pensassem também, porque às vezes os pais reclamavam, olha, a gente não está conseguindo que o meu filho participe da aula, e a escola não tinha nenhuma preocupação de fazer uma inclusão. E aí, com essas conversas, as escolas começaram a pensar em alternativas. Mas a gente precisa chamar a atenção para isso. Essa mãe foi uma mãe que começou, junto comigo, a chamar a atenção para as crianças implantadas. Mas eu não sei se todas as deficiências tiveram as mesmas dificuldades. Se teve gente pensando em outras dificuldades que não são só auditiva também. Eu não sei se você tem alguma coisa em relação a aulas online. Imagina só, uma criança com algum... nem todas elas, mas uma criança com autismo, né? Para ela ficar em frente a um computador, a um celular, é uma tarefa bastante pode ser bastante desafiadora, né? Porque é uma situação que ela desconhece, né, no seu dia a dia. E a pessoa com autismo precisa, né, se sentir segura, né, em uma situação. Mas, Lac, como você mesmo disse, foi desafiador para todas as crianças, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e que, para ela, a aula online simplesmente não funcionou assim, durante muito tempo. Não é do perfil dela, enfim, como não era de muita criança pequena, a gente tem as questões logísticas, tem pessoas que não têm acesso à internet, enfim. Eu volto a dizer que, nestes casos, o melhor é a gente fazer como você e essa mãe que você comentou, que a gente tente encaminhar a busca da solução. Porque senão a gente vai ser atropelado. Assim, a escola não está dando conta de dar a aula. Perdão. A escola não está dando conta de dar a aula. E a gente não pode achar que a gente está vivendo no mundo encantado, né? Agora você imagina a escola lembrar da questão da legenda, vai ser qual é a prioridade dela lembrar disso, né? No nosso mundo ideal isso estaria entre as suas prioridades, porque todo aluno é um aluno, mas a gente não está no mundo ideal, a gente está longe dele. Então, para mim, a família da criança com deficiência precisa ser ativa, sempre. Ativa sempre nesse contato com a escola. Olha aqui, gente, vamos ter que pensar uma maneira junto para a gente ter legenda. Vamos ter que pensar na maneira junto para ter um intérprete de Libras, ou para que essa aula passe por a tradução de Libras e que meu filho receba um segundo momento. Vai ter que ter uma atenção individualizada, seja o que for. Mas não dá para a gente esperar isso partir da escola ou do trabalho. A gente vai levar muito tempo ainda que nós vamos ter que cutucar e levar um caminho da solução. Infelizmente é assim. Não é o mundo ideal, não é o que deve acontecer, mas eu acho que é a solução que a gente vai encaminhar de uma maneira mais rápida e com menos danos, entende?
Eu concordo plenamente. Eu lembro que no comecinho da pandemia eu conversei com várias mães e elas trocaram muita informação de como que elas poderiam oferecer alternativa para as escolas. Então uma tinha uma ideia, outras tinham outra ideia, no fim elas se juntaram e aí a gente meio que fez uma troca de informações do que seria possível fazer. Nada foi solução para todas as pessoas. Não tem como, porque existem também personalidades distintas, como é o caso da sua filha, que ela realmente não se entende com a aula online, inclusive porque a idade ainda não é uma idade para botar uma criança para fazer videoconferência, vamos combinar. Elas são muito pequenas, eu brinco que crianças pequenininhas são um pacotinho de energia, né? É uma pilha com energia nuclear. Mas é isso. É isso. E a gente precisa enquadrar essas crianças num novo mundo, uma nova realidade. Sabe, do dia para a noite. Muito desafiador, né? Por isso, assim, no caso específico da minha filha, e acho que muitos pais fizeram isso, a gente começou a fazer trocas com a escola. Olha, talvez, será que por aqui não vai? Será que não pode ser por aqui, por ali, por aqui? Para a gente tentar encaminhar soluções, né? Exatamente. Como eu estou comentando aqui, que pessoas com ou sem deficiência sempre são pessoas únicas, com necessidades únicas, personalidades únicas. Então esse momento está sendo o momento da gente olhar a individualidade, junto com o coletivo, né? Foi o momento que entrou assim em voga, você tem que olhar o coletivo olhando para o individual ao mesmo tempo. Esse momento está sendo desafiador em todos os sentidos. Mas, por outro lado, a gente também vai pensando nas soluções, né? Porque uma das coisas para nós foi muito boa. A gente pode reclamar, mas eu vou falar do lado bom também. Essa coisa de poder fazer teleatendimentos de fono. Também uma possibilidade de levar para cidades do interior que não tem fonos especializadas em determinadas coisas que as crianças lá elas podem precisar. E também foi uma solução que deu para um problema antigo. Aí na minha cidade não tem fono especializado como eu faço. E liberar o teleatendimento, ter uma ferramenta pode facilitar. Mas esse lado também, a pandemia também fez a gente olhar alternativas que podem resolver problemas antigos. Lá, que brilhante essa reflexão. E vou além. O trabalho de uma pessoa com deficiência nunca foi tão isento em sua análise como é agora, porque se você não faz a menor ideia se essa pessoa está executando o trabalho do banheiro, da cozinha, da sala de jantar, e sai o carimbo, né? Para ser mais claro, o chefe de uma pessoa com deficiência, neste momento, ele está recebendo o resultado do trabalho dela. Ele não está recebendo o resultado junto com o carimbo da sua cadeira de rodas, o seu aparelho auditivo, o seu implante, a sua bengala, o seu cão-guia, o diabo A4 de acessibilidade que a pessoa precisa. Então, essa reflexão nem é minha, hein? Eu acho que não vou conseguir dar o crédito aqui, mas alguém já fez essa reflexão na internet que eu achei formidável. É isso. A gente está tendo esse momento para a gente pensar sobre isso, né? As capacidades das pessoas elas se dão onde quer que for, né? Quando eu estou num ambiente de trabalho, estou no escritório, e aí sim você vê, né, olha ali para a deficiência da pessoa, aquilo já te coloca mentalmente, seja pelo capacitismo, seja pela tua capacidade de não pensar de uma maneira plural, já te embute uma coisa, esse negócio não vai ficar bom. Aí, puxa, será que ele vai conseguir? Ai, meu Deus, será que eu vou dar uma chance para esse fulano? Agora, no universo online, no universo que está todo mundo trabalhando de casa, seja de onde for, isso não tem peso nenhum. Porque a pessoa quer saber, a tarefa foi feita ou a tarefa não foi feita. Né? E, afora todos esses benefícios que você citou, eu acho que tem esse também, que é bastante importante para reflexões futuras. Hein? A gente tem que pensar assim em todos os lados da situação, pensar também como esse momento está trazendo outras mudanças, como mudanças de olhar
mudanças de percepção, né? Eu acho importante a gente olhar com neutralidade. A gente não olhar de forma assim, vamos atacar esse momento e vamos louvar esse momento também, que é ótimo. Eu consegui iniciar a fazer lives com legenda, nossa, que maravilha. Mas não é assim também, né? Isso foi uma necessidade. Eu gostaria de estar fazendo eventos ao vivo e compartilhando experiências ao vivo, isso não é possível. Então, eu estou fazendo as lives e, por sorte, está ajudando pessoas, né? Mas eu falo da gente olhar com neutralidade e pensar em alternativas, em conjunto. Eu acho que é isso. Você tem mais algum assunto que você gostaria de abordar? Porque senão eu vou abordar um assunto que eu quero abordar desde o começo da live. Vamos lá, pode seguir o que você quer abordar. Esse assunto que eu queria abordar, sim, é que a minha amizade com o Jairo, ela ganhou uma outra dimensão, porque eu trouxe o olhar da pessoa com deficiência. Eu queria falar de diversidade, na verdade eu trouxe o Jairo aqui para ele falar com as crianças também. Eu levei ele para falar com crianças pequenas e ele está dentro das escolas também. Isso é uma coisa que a pandemia atrapalhou um pouquinho para que eu conseguisse fazer, porque eu queria estar nas escolas. De repente poderia ser uma leitura online para crianças em idade escolar. Pensar em possibilidades também. Eu acho que a gente vai ganhar a guerra justamente com a criança, né? Vou contar uma história, também já contei, a terceira vez que eu estou contando essa história, mas que eu gosto muito. A minha filha falou esses dias que ela queria ir para o espaço comigo. A gente brinca muito de mundo imaginário e tudo. E ela falou assim, papai, vamos para o espaço. E a gente brinca de ir para o espaço. E quando a gente vai para o espaço, ela fica muito feliz. Porque assim, papai, aqui você consegue fazer os movimentos mais livremente. Porque não tem gravidade, né? Então você consegue ficar muito mais... A gente consegue brincar mais livre, né, meu pai? Filho, é verdade. Que bom que seria o mundo se o mundo inteiro fosse o espaço, né? Mas o mundo não é o espaço, o mundo é a vida aqui, né? E acho que os pais, nesse diálogo com a criança, e precisa ser um diálogo diário, precisa ser um diálogo aberto, precisa ser um diálogo franco, das possibilidades de ser, né? E a criança pode ter todo o estranhamento legítimo possível, mas ela vai ter uma dificuldade maior no futuro de julgar os outros se ela aprender desde cedo que cada um é o que é. E a gente chegou a conversar, né, desse teu projeto de ir para a escola, e eu vibrei bastante, porque, sem dúvida, a escola é o caminho para que a gente fale de uma sociedade futura menos capacitista, né, usando o termo que todo mundo tem usado, e uma sociedade mais acolhedora, né? E falando diretamente para a criança, há um monte de historinhas que existem aí, que você precisa ler sobre pessoas que são diferentes, sobre pessoas que levam a vida de uma forma diferente. Isso é muito legal. Você aprender outras maneiras de ser, que não é sempre lendo a mesma história, não é sempre usando a mesma roupa, não é sempre fazendo a mesma brincadeira, porque quando a gente descobre que é possível fazer uma brincadeira diferente todos os dias, nossa, fica muito mais legal viver essa pandemia, viu? Tem uma pergunta aqui para você. Como que a sua filha reagiu quando ela viu esse personagem no livro? Sim. Bom, ela simplesmente ama a história, as histórias da LAC, os livros da LAC. E quando ela me viu, para ela foi uma realização, né? E isso não só por ela... A criança que convive com pessoas com deficiência, quando ela vê essa identificação em livros, na televisão, no comercial, elas se sentem muito emocionadas, né? Porque aproxima
aquele pai diferente que ela tem, aquela mãe diferente do mundo, né? E ela, puxa vida, meu pai, existem outras diferenças do meu pai, né? Existem outros cadeirantes no mundo, existem cadeirantinhos no mundo. Então, é muito legal. A coisa da bolha, né, do teu livro, para ela é uma referência muito forte. Didaticamente, inclusive, né? Mas o sair da bolha vale para todo mundo, né? O sair da bolha vale para todo mundo. A gente sai da bolha da forma de pensar também, né, lá. A bolha não é só a questão do ouvir ou não ouvir, do mundo das palavras, do mundo das palavras, dos sons, do mundo dos sons, né? A bolha é simbólica em vários sentidos, né? Então, usar isso com a criança é bem legal e eu recomendo bastante para que as pessoas leiam, entendam e multipliquem, né, esse conhecimento. Você sabe o que eu me lembro da sua filha? Ela no dia seguinte me mandou, quando ela viu a história, no dia seguinte ela me mandou um videozinho preocupada, que ela tinha voltado para a bolha, porque a filha tinha acabado, né? É uma pena que eu não consigo mostrar esse vídeo agora. Você podia contar um pouquinho desse vídeo, porque esse vídeo me fez chorar, sabia? Mas é isso. Que no começo ela não se dava muito bem com a coisa da bolha, né? Porque, de fato, a bolha pode te aprisionar, né? A bolha pode te limitar. Viver numa bolha não é a melhor das experiências, mas então ela ficou preocupada, mas como assim? Papai, mas ela tinha se livrado da bolha, ela voltou para a bolha, como é a questão? Mas na vida a gente tem muitas bolhas para se livrar, né, Laki? E o que é legal é que a gente sempre há caminhos para que a gente se a gente não se livra da bolha, mas a gente consegue dialogar melhor entre o universo da bolha e o universo fora da bolha. O que não dá é a gente achar que o mundo é ensimesmado, né, dentro dessa bolha. Pessoal, para quem não sabe, o Jairo tem um livro também muito legal chamado Mal Acabado e que ele está à venda na Amazon. Como que a pessoa pode adquirir seu livro? Me parece que ainda existem alguns filhos únicos na Amazon. Algumas pessoas estão conseguindo comprar na Amazon. Direto na minha página também a pessoa consegue. Mas está com as edições oficialmente esgotadas em livrarias e na maioria das livrarias online. Mas, enfim, quem sabe no futuro a gente consiga fazer mais edições. Tomara que sim, claro que sim. E a gente já está quase 1 hora no ar. Se vocês puderem fazer alguma última pergunta, a gente está aberto. Antes disso, deixa eu fazer uma propagandinha aqui. Que o DNO, ele tem uma segunda edição com o prefácio do Jairo Marques, porque ele fez um texto muito apaixonante para abrir o livro. E eu acho que vale a pena quem quiser ler um texto dele, porque é extremamente sensível a maneira como ele abre o livro. Eu vou falar para vocês, o DNO não é meu livro favorito, tá? Eu tenho 4 livros e o DNO é o que eu menos gosto. Eu faço isso porque ele, não sei, eu estou começando a implicar com o DNO, mas eu acho que vale a pena para quem ainda não leu comprar por causa do prefácio do Jairo, que o prefácio dele é maravilhoso. Assim, foi um presente, porque eu falo, todo o trabalho que eu faço veio de um dia que eu pedi pro Jairo escrever lá o 4º texto no Assim Como Você, falando de deficiência auditiva, e ele falou pra mim lá que eu acho que quem vai ter que escrever sobre esse assunto é você, porque eu não vou conseguir colocar esse assunto no meu blog o tempo todo. Eu acho que você seria mais justificada para escrever isso, e eu resolvi aceitar o conselho, morrendo de medo, e eu não sabia se eu tinha competência para isso. E a gente vê que é uma pessoa assim, visionária, né? Tem uma pergunta aqui.
Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa aqui falando que quer, sim, comprar os livros, então, vou procurar. Quando apresentados, se os livros gerem nas crianças com ou sem deficiência, porque os livros infantis, eles também falam sobre capacitismo de certa forma, principalmente esse novo, porque ela está chorando. Nossa, mas eu sou diferente de todo mundo, né? Porque só eu uso aparelho. O livro começa assim, no olhar dela. Ela não está vendo ninguém com o aparelho e ela começa a buscar. E nessa busca ela descobre não só que existe gente com aparelho, como ela descobre que existe gente diferente nela, né? Eu acho que foi uma coisa de chamar o debate para as crianças pequenas, porque eu acho que a gente vai conseguir fazer mudanças de verdade quando a gente mudar lá na raiz dessa criança. O olhar sobre a pessoa com deficiência. E eu acho que a geração da Elis vai ser a geração que vai levar a gente para o espaço, sabe? Lá, como uma palavra para encaminhar aí o final, me lembrei de uma questão que acabou me fugindo. Há tempos atrás, eu pedi para pessoas com deficiências diferentes, eu não sei se você participou dessa, mas escreverem assim qual era a pior deficiência, né, se é que existe isso. Me lembro que eu acho que falei com umas 6 ou 7 pessoas. E todas as pessoas com deficiências consideradas graves. Nenhuma delas apontou a própria deficiência como a mais grave. Eu me lembro que uma amiga que é cega, ela dizia que para ela o não andar era muito impactante. Uma pessoa que era surda me falava que o não ver para ela seria absurdo. A pessoa que não andava dizia que, puxa, não ouvir para mim seria, caramba, seria muito, muito desafiador. Eu acho que eu ficaria louco. O que eu quero dizer com isso? Que a vida é cheia de perspectivas, né? E as nossas experiências, elas não determinam, elas não servem para julgar a vida de ninguém. Elas não são parâmetros para o julgamento da vida de ninguém. A nossa vida é um conjunto de realizações, de histórias, de vivências, de experiências, de amores, de desamores, de sabores. E isso vai formar um ser humano que é único. Você ter uma deficiência como componente dessa vida, é claro que vai ser um dificultador em vários aspectos. É claro que você vai se reencontrar com essa deficiência diversas vezes na sua vida. Mas isso jamais irá definir a sua pessoa. Então, acho que é isso que eu queria dar quando a gente estava falando um pouco de capacitismo. Vale para todo mundo. Se segure antes de fazer da tua experiência a experiência dos outros, né? Isso costuma não dar muito certo. Gisele, muito obrigada por finalmente vir visitar a minha janelinha. É um grande privilégio tê-lo aqui conosco. Esta live ela vai para o YouTube também, porque eu quero que as pessoas que estejam procurando esse tema encontrem essa live e tenham a oportunidade de ouvir tudo que você compartilhou aqui hoje. O que eu gosto especialmente é que você tem um olhar. Eu acho que o teu olhar é neutro, sabia, Jairo? Quando você olha e fala, a máscara, ela é boa por um lado, mas ela também cria um gueto por outro, e vira a máscara do surdo. Quando você fala que a gente não pode olhar tudo de uma maneira pessimista nem otimista, eu acho que você traz a gente para um olhar de como a realidade é, e que a gente não pode ficar defendendo que tudo é fofinho, nem reclamando de tudo. Eu acho que é isso que você tem de mais especial, e é por isso que eu tenho um grande prazer de ser sua seguidora. Há 12 anos que eu comecei a ler o seu blog, e obrigada por tudo, e principalmente por ter vindo para essa live, finalmente. Beijinhos a nós. Obrigado, Laki. Obrigado a todo mundo que viu a gente aí.
E se a mensagem foi essa que você resumiu tão bem, eu estou feliz. Beijinhos cenários a todos e até a próxima.